Como Jesus poderia ter levado o ex-ladrão na cruz, naquele mesmo dia ao paraíso, uma vez que, no terceiro dia da ressurreição, Maria Madalena se aproxima de Jesus e ele diz: Não me toques, ou deixe de estar me agarrando, porque eu ainda não subi para o Pai. Bom, este é o assunto do nosso vídeo de hoje. E fique atento, não perca nenhum só momento, porque esta questão é uma questão polêmica e intrigante. Porém, antes quero convidar você para falarmos com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez queremos te louvar, glorificar e bendizer pela tua graça, fidelidade, amor e misericórdia. Eu peço, Senhor, uma bênção especial sobre a minha vida, sobre a vida do teu povo, sobre todas as famílias da terra, em especial daqueles que estarão assistindo este vídeo, para que possam ser convencidos pela tua palavra sobre a verdade acerca da doutrina da imortalidade da alma, conforme foi apresentada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em Mateus 10, 28. Continua nos abençoando em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, meus queridos, eu não. A minha filha, Abigail, preciso fazer justiça. Ela postou, fez uma postagem, na verdade, no Instagram, de uma palestra que eu fiz na CETESDA, numa escola de teologia aqui em São Paulo. E ela postou parte do vídeo, né? E alguém levantou um questionamento, parece-me que o Hugo, né? E ele disse o seguinte: quando Jesus ressuscitou, ele disse à primeira pessoa que viu: Não me toques, pois ainda não subi ao Pai. KKKKKKK. Com isso, querendo desmentir aquilo que nós apresentamos biblicamente acerca da vida após a morte. Trabalhamos, então, a questão do estado intermediário, mas como nós sabemos, existe um grupo chamado aniquilacionista, também conhecido como mortalista, né? Ou aqueles que são chamados também de imortalidade condicional. Tudo farinha do mesmo saco. Desculpe-me aqui o termo um tanto chulo, né? Mas tudo farinha do mesmo saco. Tenentopsirrita, psicopanirrita, nenhum deles acreditam na vida após a morte, nem tampouco acredita no estado intermediário. E aí fizemos uma discussão sobre a questão do ex-ladrão na cruz. Veja que a história do ex-ladrão na cruz é uma prova concludente, irrefragável, irretocável, insofismável, de que existe vida após a morte e existe também o chamado estado intermediário. Perceba uma coisa: estando ali na cruz, juntamente com Jesus, este ex-ladrão, que a tradição chama de Dimas, e o outro chamado de Gestas, e no meio Jesus. Ele, arrependido, dirige-se até Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, ou quando entrares no teu reino. Perceba que na perspectiva dele, na expectativa dele, ele estava querendo algo para o futuro, porque ele diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ou seja, eu quero que o Senhor se lembre lá no futuro, escatológico. Só que Jesus, ao invés de concordar com ele, de lembrar dele num futuro distante, escatológico, Jesus lhe dá uma palavra de consolo, um lenitivo, e dizendo para ele: não. E estou aqui parafraseando, é claro. Você não vai depois, você vai hoje. Hoje você vai comigo, você estará comigo no paraíso. Olha só, que palavra maravilhosa da parte do Senhor Jesus. Ele traz uma palavra de conforto, de consolo para aquele coração que faltava poucas horas para passar desta para outra vida. Agora, aqui é o seguinte: os aniquilacionistas, que são de muitas denominações, levantam o seguinte questionamento, o primeiro deles, porque a questão aqui ela é muito longa. Como Jesus poderia ter levado o ex-ladrão na cruz no mesmo dia ao paraíso,
visto que ele ressuscitou no terceiro dia, e após a sua ressurreição, Maria Madalena se aproxima dele, e a resposta dele a esta atitude de Maria Madalena foi: não me toques, ou não me agarre, não, deixe de estar me agarrando, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Ora, se ele não subiu para o Pai no terceiro dia, como poderia ter levado o ex-ladrão na cruz naquele mesmo dia, quando ele mesmo ainda não havia subido? Este é o questionamento levantado por aqueles que são adeptos do aniquilacionismo e que é uma doutrina, digamos assim, heterodoxa, para não dizer herética, e que alguns a abraçaram. Agora, como responder a essa objeção levantada pelo meu interlocutor? Bom, a resposta é a seguinte: nós vamos trabalhar a questão cristológica. Jesus não era apenas Deus. E Jesus também não era apenas um homem. Jesus é uma pessoa que reúne nesta pessoa duas naturezas. Ele, na divindade, no universo, é o único que possui uma natureza teantrópica. O que significa isso? Natureza teantrópica significa que ele tem uma natureza humana e uma natureza divina. Então, ele une na sua pessoa duas naturezas. Do ponto de vista da divindade, lá na cruz, ele não morreu porque Deus não morre. Ele é imortal, ele é incriado, ele é atemporal, ele é transcendente, ele é eterno. Então não pode morrer. E quanto à sua natureza humana? A natureza humana morre, exceto a alma, que Jesus em Mateus 10, 28, diz assim: não temam, ou não temais, ou não temam os que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Se não pode matar a alma, é fato que, por ocasião da morte do corpo, a alma não morre. A alma não morrendo, você tem o quê? Um elemento da natureza humana que sobrevive, em cuja pessoa está. Então, morre o corpo da pessoa, mas ela sobrevive, consciente. Se for salvo no paraíso, se for perdido no lugar de tormento, que é o Hades. Portanto, você tem a alma, e esta alma continua conectada à divindade, porque a divindade também é uma parte material espiritual e divina, e olha, até uma redundância, né? Que não morre. Portanto, quem está preocupado, por exemplo, com a questão da união hipostática, fique despreocupado, porque a natureza humana e a divina, mesmo por ocasião da morte do corpo, elas não se dissolveram ou se desfizeram. A união não foi quebrada, continuou alma humana ligada à divindade. Agora, então, quando Jesus diz, não me toque porque eu ainda não subi para o Pai, ele estava fazendo a referência ao quê? A sua divindade? Não pode ser, porque a divindade é onipresente. Tá? Ele é onipresente no que diz respeito à sua divindade. Então, só nos resta entendermos que ele estava fazendo uma referência a ele com seu corpo glorificado. Com corpo glorificado, de fato, ele ainda não havia subido para o Pai, porque Maria Madalena não estava agarrando a divindade, estava agarrando o corpo do Senhor Jesus, que faz parte da natureza teantrópica, natureza humana e divina. O que é que ela agarra? A humana não tem como agarrar a natureza divina. Logo, com o corpo glorificado, Jesus ainda não havia subido para o Pai. E por quê? Porque Atos dos Apóstolos deixam um registro aqui muito claro acerca do que aconteceu depois da ressurreição do Senhor Jesus. Você quer saber o que está escrito? Está assim, ó. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, ou seja, ressuscitou, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Olha do 9 ao 11. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Ou seja,
Ele ressuscitou, ficou 40 dias aparecendo aqui, e só depois dos 40 dias é que ele subiu aos céus. Então é com esse corpo glorificado que ele precisava completar a sua obra, aparecer para muita gente, né, e dar as últimas instruções, é que ele se dialoga com Maria Madalena ali no cemitério, no sepulcro. Não me agarre, deixe de estar me agarrando, eu tenho muito o que fazer, igual o anjo lá que Jacó agarrou. Então deixe de estar me agarrando. E aquele anjo foi possível porque ele veio com um corpo como o de um ser humano. Então, palpável, tocável. Agora, o Senhor Jesus, da mesma sorte, estava com um corpo humano, porém glorificado. Então, não me agarre, porque eu ainda, com este corpo, eu não subi para o Pai. Não está escrito com estas palavras, mas de acordo com a ponderação que nós fizemos, que não dá para agarrar a divindade, só dá para agarrar um corpo, então eu tenho autoridade para dizer que era o seu corpo. Não me agarre, deixe de estar me agarrando, porque eu ainda não subi para o Pai. De que maneira? Com o corpo glorificado. Visto que a divindade é onipresente. Então, ele não está referindo à sua divindade, mas à sua humanidade. Portanto, esse questionamento do Hugo, e também levantado por muitos aniquilacionistas, não é só por ele, está aqui explicado. Mas eis que alguém pode ainda dizer o seguinte: mas uma pessoa condenada à crucificação levava de 3 a 9 dias para morrer. Jesus morreu no mesmo dia, à 9ª hora, que corresponde no nosso calendário, às 3 horas da tarde. Só que o ex-ladrão na cruz, na cabeça deles, levava de 3 a 9 dias para morrer. Eu explico também. Neste caso, vocês perceberão que no Evangelho segundo João, lá no capítulo 19, versículo de número 31, os judeus vão até Pilatos pedir para que se quebrasse as pernas aos crucificados, dos crucificados. Por que isso? Era uma prática romana, conhecida em latim como crurifrágio, que quando vem vertido para o português, você tem crurifrágio e significa a quem se quebram as pernas. E por que eles tinham essa prática? Essa prática era a seguinte: um soldado romano vinha com um bastão de madeira ou de ferro e quebrava as pernas dos condenados, a fim de apressar a sua morte. Como assim? Bom, a cruz sobre a qual Jesus foi crucificado, e as pessoas ali também foram crucificadas, era chamada cruzimissa, que era em forma de T. O poste horizontal chamava-se patibulum, e o vertical chamava-se steps crucis. Embaixo, no steps crucis, havia um apoio para os pés, conhecido como cedile, e que servia para que aquele que estivesse padecendo pudesse flexionar as suas pernas para recobrar o ânimo ou para oxigenar o cérebro e também para fazer circular o sangue. Quando se quebrava as pernas, ele perdia essa mobilidade e dentro de minutos ele morreria por 2 causas. Primeiro, asfixia mecânica, porque era dificultada a sua respiração. Segundo, morria por colapso ortostático, por insuficiência cardíaca, visto que todo o sangue se esvaía pelas partes baixas do corpo e rapidamente ele morreria. Então, esta prática era aplicada para apressar a morte dos condenados. Levando em consideração que eles levavam de 12 a meia hora para morrer, eles morreram no mesmo dia. E por esta razão, foi possível Jesus levá-lo no mesmo dia ao paraíso. Aí você vai perguntar, mas como que ele levou no mesmo dia? Como que ele pode ter levado no mesmo dia, visto que ele só subiu aos céus 40 dias depois? Fica complicado isso aí, explica melhor. Bom, espera um pouquinho. Lá na cruz, quem morreu? Morreu, como já dissemos, a natureza humana. E a natureza divina? Não morreu. Quem pode prometer salvar e cumprir com essa promessa? Deus. Deus morreu? Não, ele é imortal. E não podemos perder de vista que Jesus é Deus
homem, plenamente Deus, plenamente homem. Visto que a divindade não morreu, qual é o problema de Jesus levar o ex-ladrão na cruz naquele mesmo dia ao paraíso, visto que é Deus mesmo quem conduz a pessoa, seja para o paraíso ou seja o ímpio para o inferno? Portanto, está aqui desmontada toda esta argumentação contra a doutrina da totalidade da alma, visto que após a morte morre o corpo, mas não a alma. Portanto, segue então valendo aquilo que o Senhor Jesus disse. Não temos que matar o corpo, mas não pode matar a alma. Mas alguém pode levantar ainda um outro questionamento. Mas lá no texto não está escrito. Na verdade, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Mas está escrito, na verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. O ladrão na cruz não foi no mesmo dia ao paraíso. Assim diz os aniquilacionistas. Mas preste atenção. O argumento que eles vão usar é o seguinte: naquela época não havia pontuação. Portanto, dizer, na verdade, te digo, vírgula ou 2 pontos. Hoje estarás comigo no paraíso? Eles dizem, é impossível porque não tinha ponto. Mas é possível também colocar ponto, na verdade te digo hoje, 2 pontos, estarás comigo no paraíso? Também não, porque se não havia ponto, não pode haver para mim, não pode haver para você. Então o texto é corrido. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O texto é corrido. Esse que, ainda que não esteja, seria, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. O texto é corrido. Como é que vamos entender isso? Primeiro, que se eu disser, na verdade te digo hoje, se eu digo hoje, eu não digo amanhã, eu não digo ontem, eu digo hoje. Então, estarás, eu te digo hoje, fica estranho, né? Há aí um pleonasmo vicioso. Mas alguém pode recorrer a algumas passagens que parece que existe aí um certo pleonasmo. Mas como é que nós definimos isso então? Na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso? Ou na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso? Na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Mas como assim hoje estarás comigo no paraíso? Porque Jesus prometeu para ele naquele dia. Hoje estarás comigo no paraíso. E não estarás. Mas vamos dizer que eles estejam certos. Na verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Tá. Se é para o futuro, preste atenção. Quando você termina de pronunciar uma palavra, uma sentença, a palavra que você pronunciou já está no passado. E você já está no futuro. A palavra que eu falei já ficou, é pretérita. Eu agora já estou no futuro em relação à palavra que eu acabei de pronunciar. Outro detalhe, na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso? 10 minutos depois que eu disse, que eu fiz a promessa, já é o futuro. Por exemplo, você chega em alguém e diz, olha, na verdade te digo hoje, você irá jantar comigo em casa. Eu acabei de falar, naquele mesmo dia eu posso te oferecer o jantar, vamos supor, é 5 da tarde, dali 2 horas eu posso te oferecer o jantar e eu cumpri com a minha palavra. É futuro, mas é um futuro breve. Daqui 1 hora, daqui 2 horas, daqui meia hora, daqui 10 minutos. Tá entendendo? Daqui 10 minutos. Eu prometi. Acabei de falar, eu já estou no futuro. Se daqui 10 minutos eu realizar, eu não deixei de cumprir a minha palavra. Porque eu não disse, daqui 1000 anos, daqui 10 mil anos, daqui 50 mil anos. Não. Estarás comigo no paraíso. Pode ser daqui 10 minutos, pode ser daqui 1 hora. Portanto, de qualquer forma, se é na verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso, o que é mais correto, tá tudo certo. E se ele dissesse, na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso, também não tem nenhum problema. Porque depois que ele pronunciou a palavra, 10 minutos depois, meia hora depois, é futuro e a palavra também se cumpriu. Ok? Então, eu quero deixar isso para a sua reflexão, amigo Hugo e todos os aniquilacionistas. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus, e vamos continuar defendendo a doutrina da imortalidade da alma,
Se alguém quiser levantar um outro questionamento sobre isso, sobre Mateus 10, 28, estamos aqui. Não quero esgotar todas as fontes, porque senão perde a graça, né? Aí pode lançar o seu questionamento, a sua pergunta, que estaremos aqui para responder. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos e agradecemos pela tua graça, bondade e misericórdia. Continua comigo, com o teu povo e dando vitória em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Um beijo no coração.